Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Vitor Hugo e nós vamos iniciar a nossa live, onde nós estaremos apresentando para vocês exatamente os aspectos mais importantes para a realização da atividade prática de gestão de custos industriais, né? Então, nós vamos mostrar para vocês exatamente aqueles aspectos mais importantes para que vocês possam realizar uma simulação no site, no software, digo, da Flexim, depois de vocês baixarem do site, e aí poderem responder à prova de atividade prática de vocês, que é baseada na simulação. Eu estou também aqui atento ao chat, né? Então, havendo alguma interação aqui, a gente vai esclarecendo dúvidas que vocês eventualmente tenham. Aquilo que não for possível esclarecer no chat durante a live, nós vamos também, depois, retornamos lá pelo canal de tutoria para cada um de vocês. Muito bom. Então, inicialmente, eu gostaria de apresentar para vocês exatamente a sala da disciplina, né, onde vocês estarão realizando, durante essa fase, as atividades de gestão de custos industriais e também, nesse caso, onde vocês vão realizar a atividade prática que está estabelecida para a disciplina, tá? Muito bom. Então, vamos aproveitar para compartilhar aqui. Então, nesse caso, a sala de gestão de custos industriais, ela é composta de 6 aulas, sendo que cada uma dessas aulas está subdividida na aula teórica, onde vocês têm todo o embasamento teórico para cada etapa da aula, e também uma aula prática. Por exemplo, nessa primeira aula prática, nós já temos uma simulação feita no Flexim, mostrando para vocês aspectos ligados ao tópico que está sendo explanado em cada uma dessas aulas. A mesma coisa acontece na aula 2 e assim sucessivamente até a aula 6. Nesta aula 6, vocês encontram não só o embasamento teórico, né, já que o tema aqui vai ser formação de preço e alavancagem, como também vocês vão encontrar, perfeito? Todos os aspectos ligados à simulação que vocês vão realizar. Então, existe um vídeo aqui, agora eu quero alertar para vocês que esse vídeo é meramente demonstrativo. Ele não é um espelho fiel da simulação propriamente dita. A simulação propriamente dita eu vou mostrar para vocês aqui na live e vocês também têm no texto da atividade prática. Então, nesse caso, quando vocês forem fazer a atividade prática propriamente dita, sigam a recomendação que existe lá no texto, tá? Onde vai estar bem claro tudo que vocês têm que realizar, como que vocês devem realizar a simulação e, consequentemente, depois de realizar essa simulação, vocês estarem aptos, né, para realizar a atividade prática propriamente dita. Então, esse aspecto é importante destacar para vocês, porque às vezes o aluno se baseia pelo vídeo, mas o vídeo, como diz inclusive no início do vídeo, ele é meramente explicativo, tá? Todas as orientações vocês vão receber na folha da atividade em si. Eu estou observando que a folha não foi inserida aqui nessa página inicial, na aula 6, depois da live eu vou incluir já para ficar mais fácil o acesso. Bom, veja bem, as avaliações estão aqui na aba Avaliação. Então, quando você acessa a aba Avaliação, você tem exatamente a qual objetiva e tem a prova de atividade prática. Então, pode iniciar essa prova de atividade prática, não tem problema nenhum, tá? Então, você vai iniciar e ao iniciar a atividade prática, você vai receber as orientações. Então, vai abrir uma tela para você e nessa tela vão aparecer todas as orientações para você fazer a sua atividade prática que está estabelecida para a disciplina, tá? Então, nesse caso, basta que vocês acessem para que vocês possam
exatamente realizar essa atividade prática, tá? Hã, bom, além disso, tá, nós temos também aqui nessa tela inicial de vocês, nós temos também os aspectos ligados aqui a algum material adicional que está incluído para vocês, tá? Muito bom. Então, agora vamos aproveitar também para conhecer o site da Flexim, www.flexim.com. Vocês encontram exatamente uma tela inicial e nessa tela inicial aparece o botão Try Flexim Free. Esse Try Flexim Free, ele é exatamente, o objetivo dele é direcionar você para uma página da Flexim, aonde você vai poder baixar o software para você ter no seu computador na sua casa. Ele não é online, então você pode baixar no computador, depois não precisa nem da internet, né? Você simplesmente baixa e você vai ter acesso ao programa para poder realizar a atividade prática propriamente dita. Um aspecto importante com relação a isso, essa primeira tela que vai aparecer é para você fazer o cadastramento lá na Flexim. Caso você tenha o Google ou o LinkedIn, dá para entrar direto, é só acionar o botão Google ou o botão LinkedIn, e aí você entra direto com a senha, com os dados e com a senha do Google e do LinkedIn, não há problema nenhum, correto? Bom, além disso, né, vocês também têm aqui embaixo, vocês podem fazer o registro, se vocês preferirem, colocando nome e e-mail, criando uma senha, confirmando, acionando aqui as concordâncias da lei de acesso à informação, e aí você se registra. E você vai ter um registro, nesse caso, externo. Agora é importante fazer isso, né? Que você faça esse primeiro acesso já, e já baixe o software o mais breve possível, você possa iniciar a sua atividade. Nesse caso aqui, então você coloca o seu e-mail, coloca a sua senha, que você cadastrou anteriormente, caso você não esteja acessando pelo Google, e aí você faz o login. A partir disso, você vai estar lá onde existe o software para você poder baixar, correto? Para você baixar o programa. Então, nesse caso, você vai acionar aqui o download e aí você vai baixar a versão corrente. No caso, é a versão 2025.1.4, a que está vigente no momento. Não baixem essa que está aqui ao lado, que é uma LTS. Essa exige senha. Essa não é uma versão free. Então, nesse caso, a versão que vocês vão baixar é essa primeira aqui no cantinho à esquerda na tela. Você baixa o instalador, faz a instalação, às vezes demora um pouquinho para instalar, vai depender da resposta do seu computador. Só toma cuidado, se porventura começar a demorar muito a instalação, não deixa atuar o protetor de tela, porque se atuar o protetor de tela, ele paralisa a instalação. Então, feito isso, você baixou o programa e aí basta você fazer a instalação e você vai ter acesso ao programa normalmente para realizar a sua atividade prática. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a tela inicial do Flexim, justamente para mostrar para vocês o primeiro passo dentro dessa simulação que vocês vão realizar. Quando vocês abrirem o programa, depois que vocês instalaram lá no computador, aí vai aparecer nessa tela, aparece exatamente, e a partir dessa página inicial, basta você acionar o botão New Model. Quando você aciona o botão New Model, perfeito? Então aparece esse elemento caminhando na tela. O fato dele estar caminhando significa que o seu computador está respondendo bem ao software. Então ele está atendendo à demanda, a exigência, né, que o software estabelece para que
as etapas 3D do programa funcionem corretamente. Se essa entidade aparecer parada, de braço aberto ou nem aparecer, significa que o seu computador talvez não seja compatível. Lá, quando você baixa o programa no site da Flexim, tem inclusive os requisitos mínimos do computador para que você possa instalar no seu computador e, consequentemente, usufruir os benefícios do software. Aí, um ponto importante antes de começar a simulação, e aqui eu quero chamar bastante a atenção de vocês, é a base de tempo. Esta simulação de gestão de custos industriais, ela é em minutos. Outras disciplinas podem ter outras bases de tempo. Pode ser em segundos, pode ser em horas, mas para essa disciplina aqui de gestão de custos industriais é em minutos. Como eu abri essa live para todos os alunos do curso, caso você que esteja assistindo a live aí e não esteja com essa disciplina, de repente você está lá com um mapeamento de processos, lá também tem uma simulação do Flexim. Lá é em segundos, não é em minutos. É importante você não esquecer disso, porque se você realizar a simulação na base de tempo incorreta, vai ter que começar de novo. Você vai perder a simulação que você fez. Perfeito? Então, aí você dá o OK, e quando você deu o OK, ele vai abrir na tela inicial, então ele abre para você um chão de fábrica e aparecem aqui os recursos fixos, que são os elementos que nós vamos usar na simulação, e também outros elementos adicionais que a gente vai utilizar conforme a simulação estiver evoluindo. Então, muito importante essa questão, correto? Bom, pode acontecer que durante a instalação, você direcionou a instalação de forma incorreta e ele entre, não o chão de fábrica que vocês estão vendo aqui, mas ele entre uma outra tela, que seria uma tela da versão hospitalar, a versão healthcare, que a Flexim também tem. Então, existe um botão aqui bem no alto, no canto superior, direito da tela do software, depois de aberto, que é uma chave de ambiente, que se você acionar essa chave, ele vai para a função healthcare. Então, ele vai mostrar para você aqui como se fosse uma simulação de um hospital. Tá ali, ó, tem ambulância, tá? Tem o médico, né? A fila de espera, então é como se fosse um hospital. Se acontecer isso, inclusive a tela ela fica escura, ela fica diferente. Se acontecer isso, é só você ir novamente lá no canto superior direito, aonde tem o botão Switch Environment, e aí você aciona o botão de novo e você aciona a opção Exit, e aí novamente ele volta para a versão tradicional. Aí quem está acompanhando pela live ficou bem atrás da minha fotografia, o botão que eu estava acionando, mas está ali, né? Então você pode acionar o botão, não há problema nenhum. Só o fato de se aproximar do botão, ele já vai mostrar a função Environment. Essa é a tela inicial da simulação que nós vamos realizar. Qual vai ser essa simulação? Vai ser um salão de cabeleireiros, e neste salão de cabeleireiros, nós vamos estar recebendo clientes para serem atendidos. Inicialmente, o nosso salão ele vai ter apenas uma cadeira, tá? Ele vai ter apenas uma cadeira e vai ocorrer uma espera muito grande dos clientes para serem atendidos. Inclusive, isso vai gerar uma certa insatisfação desses clientes, né? Quem sabe, na prática, muitos até iriam embora. E a nossa dúvida seria exatamente essa: se valeria a pena contratar mais um cabeleireiro e colocar uma segunda cadeira no salão. Então, essa é a grande característica da simulação, né? Ela permite que você, antes de tomar uma decisão, que tem um custo, você faça uma simulação para ter a certeza que isso vai dar o resultado. O processo é bem simples. Então, eu tenho aqui uma entrada. O primeiro recurso fixo chama-se source. Então, ele vai ter uma entrada e vai ter um sink, uma saída. Muito cuidado aqui, tá, gente? Veja que os símbolos são muito parecidos. Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês verem melhor. Então, o sink, a flecha verde está entrando,
perdão, a entrada, o source, e o sink, que é a saída, a flecha vermelha está saindo. Então, esse com a flecha saindo é exatamente o que nós vamos colocar lá no final da simulação. Então, os clientes vão acessar o salão. Quando eles acessarem o salão, eles vão para uma fila, que é um queue, tá? É o segundo símbolo que vocês têm ali, logo em seguida ao source. Então, vai ser uma fila de espera. Para não ficar muito complexa a simulação, vamos estabelecer apenas um plano, onde os clientes estarão esperando. Na prática, aí nós teríamos cadeiras para eles sentarem. E aí vamos ter a cadeira, que é o processor. Então, vamos colocar o processor aqui. Aqui, nesse caso, ele aparece como sendo uma máquina, mas através de figuras 3D eu conseguiria, inclusive, trocar o formato. Mas como nós não queremos complicar muito a nossa simulação, então vamos deixar, sim, apenas um processor, né, que seria a nossa cadeira do cabeleireiro. Vamos estabelecer também 3 saídas. Tá? Então, em vez de trabalharmos com apenas uma saída, vamos estabelecer aqui 3 saídas. Se ficar travado, você dá um ESC no teclado e ele volta a liberar novamente. Eu poderia ficar colocando aqui quantas saídas eu quisesse para depois dar o ESC e ele parar de colocar os elementos. Perfeito? Então, essa é a tela inicial da nossa simulação. Ok? Então, os clientes chegam, ficam na espera, são atendidos e aí eles vão sair por essas 3 saídas. Por que 3 saídas? Porque nós vamos atender crianças, mulheres e homens. Cada uma vai ter um preço do serviço. Ok? Depois que você fez isso, vamos dar nomes aos itens, né? Então, você pode selecionar, dar um duplo clique no elemento, e aí você pode digitar aqui, por exemplo, chegada. Então, a chegada de clientes. Na fila, vamos chamar de espera. Ou você dá um duplo clique, ou então aí atrás da minha figura tem um campinho onde você pode selecionar e também digitar, né? Como não vai aparecer para vocês, então eu vou optar aqui em dar o duplo clique. Então, nesse caso aqui, vai ser a espera. A cadeira, vamos chamar de cadeira 1, já que nós temos intenção de fazer um teste com 2 cadeiras. Então, será a cadeira 1. E aí nós temos 3 saídas. Damos um duplo clique aqui e vamos colocar, então, saída crianças. A segunda saída, vamos chamar de saída mulheres. E a terceira saída será a saída de homens. Então, nesse caso, será a saída de homens. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a ligação dos elementos para definir o nosso processo. Qual vai ser o percurso do nosso processo? Então, nós vamos ter uma entrada, um processamento e 3 saídas, correto? O que vocês vão fazer nesse caso? Vocês vão acionar a tecla A. Acionando a tecla A, ok? Mantendo a tecla A pressionada, com o botão da esquerda do mouse, você dá um clique na chegada, um segundo clique na espera. Olha ali, ó, ele ligou a saída da chegada na entrada da espera. Perfeito? Aí você, acionando novamente a tecla A, da espera para a cadeira e da cadeira para cada uma das 3 saídas. Solta a tecla A, faz a segunda, o segundo caminho, solta a tecla A, segura de novo, faz o terceiro caminho. Então, bem fácil, né? Puxa, professor, liguei errado, o que eu faço? Não tem problema. Seleciona e aperta o Del. Tá? Seleciona, aperta o Del e, nesse caso, você elimina aquela ligação errada que você fez. Então, vamos recompor aqui, segurando a tecla A. Só isso. Então, essa seria a sequência do nosso processo, do nosso fluxo no salão. Correto? Deixa eu dar uma distância maior aqui para ficar mais visível as pessoas chegando. Muito bom.
Agora, vamos também colocar o operador, né? Que é a pessoa que vai cortar o cabelo. Então, vamos trazer um operador para cá. E aí, assim, esse operador, ele não vai nem na entrada, tampouco na saída. Ele vai numa porta que é chamada porta central. Para você acessar a porta central, basta você acionar a tecla S. Então, quando você aciona a tecla S, você vai trazer, olá, tá? Então, você vai ligar a máquina, no caso a cadeira, ao operador. Perfeito? Então, nesse caso, o nosso cabeleireiro também já está alocado para fazer o serviço. Perfeito? Bom, o que nós temos que fazer agora? Temos que definir a base de tempo de chegada de clientes e vamos definir também 3 tempos diferentes para fazer o corte, né? Corte de criança é mais simples, de mulher é bem mais complexo e de homens seria um tempo intermediário. E vamos definir também essa questão do preço. Serão preços diferenciados de acordo com cada um dos tipos de cliente. Primeira coisa que nós vamos definir vai ser a ordem de chegada. Então, damos um duplo clique aqui na chegada, ele vai abrir, tá? Nesse caso, ele vai abrir a tabelinha, e nessa tabelinha nós acionamos o botão Search. Então, vocês têm aí o botão Search, e nós vamos acionar o botão Search. Então, com isso, nós vamos conseguir estabelecer o ritmo de chegada, o tempo de chegada de clientes no nosso salão. Então, em vez de caixinhas, nós queremos que cheguem seres humanos. Então, vamos colocar aqui man, homem. E aí, nesse caso, vamos definir o tempo de acesso, o tempo de chegada. Aqui, por padrão, entra base de tempo com variação de forma exponencial, chegaria um cliente. Lembra que nós estamos com a simulação em minutos, tá? Se aparecer aqui a palavra segundos, significa que você esqueceu daquela atividade inicial lá. Então, você retorna e vai fazer a simulação novamente. Muito bom. Então, o que você tem que fazer? Aciona essa flechinha escura que vocês têm ao lado da palavra minuto, e aí nós vamos escolher outra distribuição estatística, que vai ser a distribuição estatística triangular. Tá? Em vez de ser a exponencial, nós vamos usar a triangular, que vai ser exatamente, no caso, vamos estabelecer aqui um mínimo, tá, de 8 minutos. Então, um mínimo de 8 minutos, um valor máximo de 10 minutos e um tempo moda, que seria 9 minutos. O que significa isso? E aqui também vocês já podem colocar 0. O que significa isso? Significa o seguinte, que geralmente a cada 9 minutos chega um cliente, mas isso pode variar entre 8 e 10. Então, essa é a variação de tempo de chegada dos clientes, ok? Quando você fecha a tabelinha, está ali, ó, triangular em azul, abre parênteses, está escrito ali 8, 10 e 9. E depois 0. Nesse caso, tá? Então já está programado aqui a nossa base de tempo. O que mais que nós vamos fazer aqui? Nós vamos também acionar a opção Output, e na opção Output vamos acionar Use Transport. E aí vamos abrir uma opção aqui que é a opção Task Executor as Flow Item. Essa opção Task Execute Flow Item é para que essa entidade que vai chegar, ela caminhe na tela. Então ela deixa o 3D mais realista, porque esse cliente ele vai chegar caminhando normalmente, como se fosse um ser humano, né, vivo. Tá? Então, só isso. Se você esquecer de fazer isso, você vai ver que em vez de ele chegar caminhando, ele vai vir se arrastando, como se ele estivesse sendo empurrado para dentro do salão. Então, nesse caso, é simplesmente uma questão visual. Task Execute Ask Flow Item. Essa é a opção. Muito bom. A mesma coisa a gente vai fazer na fila.
Então, na fila, nós também temos a função output. Tanto faz você abrir a tabelinha, como eu estou abri agora há pouco, no caso da entrada, da chegada, como também só dar uma selecionada na espera, e aí aqui ao lado você vai ter também as opções. Então, você tem aqui exatamente a opção Queue, tá? E em seguida output. E aqui aparece o use transport. E também te abre a caixinha para você definir a opção task execute. Tá ali, ó, test execute as flow item. Perfeito? Então, nesse caso, tanto faz. Então, você pode dar o duplo clique na fila e tá ali, ó, use transport, task execute as fly item. É indiferente. Muito bom. A mesma coisa vamos fazer também na cadeira. Também vamos procurar aqui acionar no output. Se a aba estiver fechada, é só você bater no botãozinho que ela abre. E aí, novamente, task execute as flow item. Nós estamos transformando o elemento como se fosse realmente uma pessoa caminhando. Estamos dando uma animação. Estamos criando uma animação. Ok? Bom, feito isso, só falta mais uma coisinha aqui na chegada. Como eu falei para vocês, chegarão mulheres, crianças e homens. Se vão chegar mulheres, crianças e homens, então, nesse caso, perfeito? O que nós temos que fazer? Nós temos que definir através de uma opção que é chamada triggers. Então, deixa eu fechar aqui para não confundir vocês. Então, nesse caso, a função triggers. Nessa função triggers, você vai acionar o botão de mais. On creation, perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a opção set label by percentagem. Vamos trabalhar com porcentagem de clientes chegando. Vão ter menos crianças, mais mulheres e um número intermediário de homens chegando. Então, set label by percentagem. É a terceira opção aí na tela. Quando vocês fizerem isso, ele vai abrir um campo. Então, você vai abrir mais 2 campos com o sinalzinho de mais. Então, segundo campo, terceiro campo. E a somatória aqui tem que dar 100. Então, label tipo 1, que depois vocês vão ver que serão crianças, vamos imaginar que chegam 20%. Label tipo 2, que vocês vão ver que serão as mulheres, vão chegar a 50%. E label tipo 3, que são os homens, vão chegar a 30%. É importante que a somatória dê 100. Então, 30 mais 50 dá 80, mais 20 dá 100. Perfeito, já está programada essa porcentagem de chegada. Vamos acionar novamente o botão mais para colocar cor diferenciada nos elementos que entram. Então, agora nós pegamos aqui a opção visual, e na opção visual, nós vamos exatamente no set color by case. Então, cada case, ou seja, 1, 2, 3, terá uma cor diferente. Só isso. Ok? Então, feito isso, nós definimos agora que a cada 9 minutos, com uma variação entre 8 e 10, chegarão homens, mulheres e crianças, com uma tendência de ser um número maior de mulheres, um número intermediário de homens e um número menor de crianças. Feito isso, então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos agora para a nossa máquina, para a nossa cadeira. Nessa cadeira, correto? Nós vamos definir agora os tempos de corte, ou seja, o tempo de processamento. Antes disso, é importante que a gente coloque o nosso cabeleireiro para trabalhar. Então, tem que acionar aqui o Use Operator. Não é esse de cima seria do setup. Né? É esse de baixo que é do Process Time. Aqui está dizendo o seguinte, o tempo de corte é de 10 minutos. Só que depende, né? Claro, se for uma pessoa cabeluda que nem eu, né, o tempo de corte é muito mais rápido, né? Mas brincadeiras à parte, o tempo de corte da criança é menor do que o do homem e é bem menor do que de mulher. Então, vamos definir 3 tempos de corte.
ok? Então, para fazer isso, tem também a flechinha preta, pode ser aqui selecionando e olhando aqui ao lado, ou então dando duplo clique. Vocês é que vão escolher. Se for dando duplo clique, a aba é a aba Processor. Está acionado o operador, 10 minutos. Ao lado da palavra minuto, tem a flechinha preta, a gente aciona a flechinha, e aí sim, agora vamos definir os valores by case. Serão, como nós vimos anteriormente, 3 casos, né? Caso 1, que são as crianças, caso 2, que serão as mulheres, e caso 3, que serão os homens. Ok? Vocês já vão entender o porquê disso. Então, por enquanto, está tudo com 1, né? 1 minuto, nesse caso. Então, vamos definir agora um tempo de corte. O tempo de corte que nós vamos utilizar é uma função estatística do tipo uniforme. Por padrão, entra uniforme 515. Então, se você acionar nos 3 aqui, por padrão vai ser uniforme 515. Tá? Então, seria um tempo médio de 15 minutos com desvio padrão para mais e para menos de 5 minutos. Mas vamos diferenciar isso de acordo com o tipo de cliente que chega. Se forem crianças, o corte vai ser mais rápido. Então, nesse caso, vamos passar aqui para, em vez de 5, vamos passar para 6, e aqui vamos passar para 10. E aonde está escrito getString, pode selecionar tudo, só deixa o último parênteses e digita 0. Tá? Então vai ficar exatamente assim. Presta bem atenção, porque aqui acontecem muitos erros dos alunos quando vão fazer essa programação. Fica em azul escrito uniforme, e fica aí os parênteses, e fica os valores. No caso, 6, 10. Os parênteses ficam em preto. No caso das mulheres, o tempo vai ser bem maior. Então, vai ser 15 minutos com uma variação para mais e para menos de 9. E também deixamos zerado. Olha, ó, o parênteses desapareceu, então vamos incluir o parênteses. E na terceira opção, que seria no caso dos homens, vai ser 8, vamos digitar o 8, 12. 0. Perfeito. Então vamos dar uma conferida? As crianças, 10 minutos com uma variação de 6 minutos, para mais e para menos. Uniforme. As mulheres, 15 e 9, e os homens, 8 e 12. Então, esses são os tempos de corte do nosso salão. Na média, né? Por isso que se faz essa variação. Às vezes demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos. Muito bom. Feito isso, agora, o que nós temos que fazer? A cada corte é praxe dar uma limpadinha, dar uma varredinha no chão e limpar a bancada e também as ferramentas, né? Os itens que são utilizados no corte do cabelo. Então, a gente vai definir um setup aqui a cada atendimento. Um setup de 1 minuto. Não sem operador, não precisa acionar o operador. Tá? Então, um setup de 1 minuto. Então, a cada cliente atendido, vai demorar 1 minuto para que o profissional faça a limpeza da cadeira. Perfeito? Muito bom. Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar essa aba Processor e vamos abrir aqui, tá? a aba Output. Se você deixar a simulação dessa forma que nós fizemos, vai acontecer o seguinte, os clientes vão chegar, eles vão ser, chegou, foi atendido, e todos eles vão sair pela saída de crianças, que é a saída 1, porque eu não programei a saída. Se você acionar aqui a opção, acionar o piso da fábrica, abrir a aba View Style, onde tem Show Names, se você colocar Show Names e Stats, ele vai mostrar exatamente as estatísticas. Então, estão vendo? Ó? Estão entrando homens, mulheres e crianças, estão saindo todos pela mesma saída. Todos pela saída 1. Então, para evitar que aconteça isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente aqui, né? Vamos fazer o seguinte, damos um duplo clique novamente aqui na cadeira, e aí, a partir desse duplo clique que nós damos na cadeira, nós vamos fazer exatamente aqui, ó.
Nós vamos no output, onde está escrito first available, quer dizer, primeiro disponível, por isso que todo mundo ia pela saída 1. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um port by case. Então, vamos acionar a opção port by case e vamos colocar os 3 casos aqui. Agora vocês vão entender por que dos números. Caso 1, crianças, vai sair pela saída 1, que é a saída de crianças. Caso 2, mulheres, vai sair pela saída 2. E caso 3, homens, vai sair pela saída 3. Nós estamos fazendo isso porque, como são preços diferentes, a nossa contabilidade precisa ser feita com base nesses preços diferentes. É aqui que você vai controlar quem é que foi atendido. Se foi uma criança, se foi uma mulher ou se foi um homem. Tá? Então, é um artifício que nós criamos aqui para essa situação. Então, repetindo, né? Caso 1, porta 1, caso 2, porta 2, caso 3, porta 3. Agora sim, agora, conforme for sendo feito o atendimento, vai sair, então, o vermelhinho aí, que seria a criança, né? Vai lá pela porta 1, agora entrou um azulzinho, nesse caso aí seria homem, e agora verde, mulher, vai sair pelo meio. Perceberam? Então, nesse caso, de acordo com o, o tipo do cliente que chega, ele vai contabilizar em cada uma dessas saídas isso. Agora, se nós acelerarmos o processo, vocês vão entender o problema que nós enfrentamos no nosso salão. Só um instantinho, deixa eu dar uma interrompida aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, né, gente? Se eu deixar assim, eu vou entregar a resposta para vocês da atividade prática. Então, eu vou esconder as estatísticas, tá? Ah, professor, deixa, por que esconder? Está tão bom, nós estamos vendo tudo, né? Então, vamos esconder as estatísticas. Vamos definir um tempo de processamento, tá? Vamos definir aqui para a nossa simulação um tempo de processamento, um turno de trabalho. Então, vamos imaginar, por exemplo, 480 minutos, um turno completo do dia. Então, o que vai acontecer? É um turno de 6 horas, no caso, né? Então, o que vai acontecer em 6 horas de funcionamento do nosso salão? Então, agora vamos rodar a simulação para ver o que vai acontecer. Podemos acelerar isso, inclusive, não há problema nenhum, não vai alterar os resultados, é só para ficar mais rápido. Olha o problema que nós estamos enfrentando. Tudo bem, saíram crianças, mulheres e homens atendidos, mas tem muita gente na fila esperando. E com certeza esse povo não está muito satisfeito de ficar aí na fila, aguardando para ser atendido. Então, com certeza esse povo está bastante aborrecido com essa situação. Perfeito? Então, nesse caso, o que nós temos que fazer? Nós temos exatamente, vamos dar um reset aqui e vamos criar a seguinte situação. Vamos fazer um teste, o que vai acontecer se nós colocarmos uma segunda cadeira no nosso salão. Então, nós estamos em dúvida se vai valer a pena ou não colocar essa segunda cadeira. Exatamente qual vai ser o custo-benefício disso, se nós resolvermos o problema da nossa fila e, principalmente, se o investimento realizado vai dar o retorno esperado. Bom, para fazer isso, então, o que nós fazemos? Vamos copiar a primeira cadeira com todos os dados que nós programamos anteriormente e agora vamos incluir, então, essa segunda cadeira na simulação. Veja que ele já traz, inclusive, como cadeira 2. Ele só não trouxe o operador. Então, vamos buscar um novo operador, que vai ser exatamente a pessoa que vai realizar os cortes de cabelo aqui nessa cadeira. Com a tecla S, quando eu aperto a tecla S, vem a correntinha, eu faço a ligação do operador na cadeira, na porta central da cadeira. E agora, o que nós vamos fazer? Com a tecla A no teclado, nós vamos conectar os elementos, as etapas do processo, nessa segunda cadeira. Pronto. Tanto a fila de espera, quanto a saída de crianças, mulheres e homens. De resto, não precisa fazer mais nada, porque toda aquela configuração que nós tínhamos feito na cadeira 1 também vem para a cadeira 2, quando a gente faz a cópia e cola também. Muito bom. Então, o que nós vamos fazer em primeiro lugar?
Como eu não quero que vocês tenham a resposta, né, da atividade prática propriamente dita, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pequena sabotagem aqui, correto? Eu vou passar o tempo aqui para 580 minutos, eu vou aumentar um pouquinho o turno de trabalho. Senão eu vou entregar para vocês a resposta da atividade prática de vocês. Ok? Então, esses dados que nós vamos obter daqui para frente vão estar acima daquilo que vocês vão encontrar na prática, lá na atividade que vocês vão realizar. Vamos ver o que acontece com a inclusão desta segunda cadeira. Acionando o processo, o que vai acontecer? Notem lá, os clientes chegam, são atendidos e eles vão para a saída. E perceba que não há espera. Imediatamente no que o cliente chega, ele já é atendido. Então, podemos entender que o nosso problema da fila está resolvido. Agora, vamos acelerar o processo. Acelerando o processo até completar o nosso turno de 580 minutos, que é acima daquele turno que vocês têm na atividade prática de vocês, correto? Então, esses dados que estão obtidos aqui não são válidos para vocês responderem à prova da atividade prática de vocês. Muito bem, primeiro problema está resolvido. Como nós estamos numa disciplina de gestão de custos industriais, e essa simulação faz parte da aula prática 6, formação de preço, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um estudo de viabilidade econômica e financeira dessa inclusão da segunda cadeira. Vamos utilizar um recurso que o Flexim tem, que chama-se dashboard. O dashboard nada mais é do que um campo que vocês têm aqui no alto da simulação, dashboard. Você aciona a opção Add Blank Dashboard, e aí ele vai dividir agora a nossa tela em dois campos distintos. O campo da simulação 3D propriamente dito e o campo do dashboard. Inclusive, dá para você alterar o quanto cada um toma de espaço do outro. Não há problema nenhum. O que muda aqui? Quando você seleciona o piso da fábrica, aparece nessa planilha, nesse grupo de itens, né, que estão à esquerda no menu, aqueles que nós usamos na simulação. Então, vocês têm aqui a fonte, a fila, o processador e a saída, e também o operador. Quando nós acionamos o dashboard, o que aparece é um gráfico. São opções de gráfico, aliás, não é uma só, são grupos de gráfico. O grupo Content, Output, State Time, State, Zone e assim por diante. Então, uma série de opções gráficas. A primeira que nós vamos utilizar é a função Stay Time. Então, na caixa Stay Time, a primeira opção, Stay Time, e vamos usar essa opção Bar Chart. Tá? Quando você traz para o dashboard, inclusive, ele continua ativo. Se você apertar de novo, ele coloca uma segunda e uma terceira. Então, para evitar isso, você dá um ESC no teclado. E aí já pode selecionar esses extras que entraram e vamos deletar. Bom, aí atrás da minha imagem, aí, bem no alto, tem um campo onde eu vou selecionar aqui e vou mudar o nome de Stay Time, eu vou mudar para tempo médio de espera. Então, nós vamos avaliar aqui o tempo médio de espera dos clientes na fila. Então, quanto tempo, na média, os clientes aguardam na fila? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente a ferramenta, essa ferramenta conta-gotas tem que estar selecionado o gráfico, tá? A ferramenta conta-gotas, e vou bater lá, vou levar lá na espera e dar um clique com o botão da esquerda do mouse. Então, ele traz a palavra espera para cá. Então, nesse caso, nós vamos avaliar exatamente, se você der um reset, tá? Ele vai liberar exatamente o gráfico que nós vamos avaliar. Veja bem, como não tem espera com duas cadeiras, vamos dar uma pequena pausa aqui na cadeira 2. Então, o nosso segundo cabeleireiro acabou de iniciar no trabalho e já vai pegar uma folguinha. Né? Então, vamos deixar sem a ligação da segunda cadeira e vamos fazer a simulação andar
com uma cadeira para ver o que acontece. Sempre dê o reset antes de começar e daí você aperta a tecla Room, que é o triângulo verde lá no alto, bem no canto superior esquerdo. Pronto. Tá aí, ó. Já temos espera. Já temos problema de espera. Veja, por exemplo, nesse momento aqui, ó, 22 minutos de espera. 22 minutos de espera. É muito tempo. Esses clientes realmente vão se aborrecer. Vamos agora fazer a mesma coisa com as duas cadeiras. Então, novamente, eu seleciono a tecla A. Olá. Vamos fazer a simulação andar agora com duas cadeiras. Pronto, não temos espera. Já não acusou mais nada. Então, realmente, a inclusão dessa segunda cadeira, do ponto de vista da satisfação do cliente, trouxe um resultado muito positivo para o nosso salão. Então, a primeira questão está resolvida. Agora nós precisamos saber o custo-benefício, se realmente vai valer a pena, em termos de resultado final. Nós estamos simulando aqui, no meu caso, com 580 minutos, vocês vão fazer com 480 minutos, que corresponderia a 6 horas, um turno de trabalho. Então, o segundo gráfico que nós vamos utilizar, ele está mais abaixo aqui nos grupos, exatamente no grupo general. Então, vocês vão encontrar no grupo general análise financeira, Finance Analysis. Traz para o dashboard, já dá um ESC, e aí estamos aqui com a nossa análise financeira. Então, vamos fazer uma análise financeira do nosso processo. Vamos traduzir aqui para ficar, né? Então, análise financeira. Muito bom. O que é que nós vamos avaliar do ponto de vista financeiro? Vamos avaliar a espera, vamos entender que existe um custo. A espera gera um custo para a empresa. É o cliente satisfeito e isso tem um custo. Embora seja algo intangível, mas acaba onerando a empresa, porque nós corremos o risco desses clientes irem embora. Vamos avaliar as duas cadeiras. Então, primeiramente aqui a cadeira 1 e a cadeira 2. E também vamos monitorar a saída das crianças. Sempre você tem que voltar no conta-gota para cada um deles, tá bom? Pronto. Já está selecionado o que nós queremos avaliar nessa análise financeira. Então, vamos estabelecer agora valores. Muita atenção aqui para evitar confusão, tá? Primeiramente, a cadeira 1. A cadeira 1, para a nossa empresa, vai representar um custo fixo. Por quê? Independentemente de atender ou de não atender clientes, eu vou ter custos. Eu tenho aluguel para pagar, vamos imaginar que o nosso salão é num shopping, né, de um aluguel de monta, tenho contas de água, luz, telefone, então uma série de despesas para pagar da nossa empresa. Então, será um custo fixo. Então, você vem aqui nesse campo Fixed e você vai digitar menos 2.000. Não usem o ponto decimal, porque como a notação aqui é americana, se você colocar 2.000, o Flexim vai entender que é 2,000, tá bom? Quando você coloca o sinal de menos, na hora que você seleciona o campo, ele passa para a cor vermelha, entre parênteses 2.000. Então, significa que é um valor negativo. É um custo nesse caso. A cadeira 2 será um custo variável. Nós combinamos com esse profissional que vai atuar na cadeira 2 que ele vai receber por corte realizado. Então, vai ser um custo variável. De acordo com a chegada de clientes e o atendimento, ele vai receber. Então, o custo que ele vai representar para a empresa agora é um custo variável. Então, você vai nesse amount per time, tá bom? Então, vai ser pelo tempo que ele demora, porque, claro, ele corta muito mais rápido a criança do que a mulher, do que o homem e do que a mulher, tá? Então, nesse caso aqui, vamos colocar menos R$ 1 negativo. Pode ver que também ficou entre parênteses. Tá? Então, a cadeira 1, custo fixo, R$ 2.000, cadeira 2, custo variável, R$ 1.
Agora vamos estabelecer o custo da espera. No caso do custo da espera, a caixa é essa caixa Flow Itens, que vocês têm logo abaixo do custo fixo. Tem que apertar 3 vezes o sinal de mais. Estabelecer aqui, no caso, crianças, 1, mulheres, 2 e homens, 3. Que o campo que nós vamos utilizar vai ser o último campo, o amount per time. Tá? Então, nesse caso, o tempo de espera. Quanto mais tempo o cliente esperar, mais custo representa para a empresa. Vamos estabelecer aqui um custo de menos 0,1. Tem que usar o ponto e não a vírgula, tá? Porque a anotação é anotação americana. Então, 10 centavos por minuto de espera. No caso da criança, a mesma coisa, menos 0,1. Mulher e menos 0,1 homens. Então, nesse caso, é a última coluna que vocês têm ali, o amount per time, porque vai ser um custo por minuto de espera. Como é custo, também é negativo. Agora vamos às receitas, né? Porque não é só de custo que vive uma empresa, nós também temos as receitas. Então, saída criança. Novamente é o mesmo campo, flow itens. Então, nesse caso, acionamos o sinalzinho de mais uma vez só, e é criança, type 1, né? Que seria o tipo 1. E agora a gente vai estabelecer o valor que nós vamos cobrar por corte aqui no amount por entry, a cada entrada. No caso aqui seria a cada saída, né, que é a saída de criança. Então a criança passou pela saída, ela paga, seria o caixa, né, ela paga e aí consequentemente receita para a empresa. Vai ser R$ 25. Não precisa colocar vírgula, nem deve, né? Então se você quer que ser mais perfeccionista, teria que colocar 25,00, que seria R$ 25, mas não precisa. Pode deixar só o 25, tá bom? Mulher, mesma coisa. Acionamos o botão de mais, agora é Type 2, certo? E aí, no caso da mulher, R$ 75. O corte é bem mais caro do que da criança. E, finalmente, o homem. Então, no caso do homem, é o Type valor 3 e é R$ 50. Então, esses são os valores que nós estaremos cobrando pelos cortes de cabelo. Muito bom. Feito isso, agora nós podemos rodar a simulação para ver a atividade financeira. Veja bem, não chegou nenhum cliente ainda hoje. E já estamos com R$ 2.000 negativo no caixa, que é o quê? É o nosso custo fixo diário. Então, nesse caso, independentemente de atender ou não, nós temos custo fixo. Agora, o time, que é o segundo item que vocês têm ali, tá? Ele já não traz custo nenhum. E os outros fatores que vocês têm para baixo também não têm custo nenhum. Então, seria o custo variável e a receita que só vai acontecer quando chegarem clientes. Muito bom. Então, agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos acionar só para ver o que vai ocorrer. Olha ali, ó. Vamos parar nesse momento aqui para fazer uma análise. Eu estou com R$ 75,61 de custo variável, porque alguns clientes foram pela cadeira 2, o custo fixo dos 2.000 não muda, e tive uma receita de R$ 450. Logo, estou com um prejuízo de R$ 1.625 ainda. Então, um custo total de 2.000 mais os 75 e uma receita só de 450, então a diferença é 1.625 ainda de prejuízo. Então, se eu continuar com a simulação, vocês vão vendo que a receita vai subindo e os dados lá do total, que é o campo do resultado final, ainda está em prejuízo, mas já está diminuindo o nosso prejuízo. Perfeito? Então, nesse caso, vamos dar uma adiantadinha aqui para ver. Olá, atenção. Opa!
Mais um pouquinho. Vejam aí, ó. Agora sim. Nós estamos, não completou o turno ainda, né? Mas nós estamos com R$ 2.975 de receita, cobriu os 2.000 do custo fixo e cobriu os 493 do custo variável. E deu um lucro de 481. Já estamos no positivo, trabalhando com duas cadeiras, evidentemente. A margem, nesse caso, seria de quanto? Seria os 2.975 menos os 493 de custo variável. Nós chamamos isso de margem de contribuição. Ainda não é lucro. Aí você tira o custo fixo, 2.000, o que sobra é o lucro, que no caso aí está em 481,40. Se eu deixar rolar a simulação até o final, eu vou obter um resultado aqui. Claro que está muito maior do que vocês vão obter na simulação de vocês, porque eu estou trabalhando aqui com um turno maior, tá bom? Então, no final, a minha simulação aqui foram R$ 3.600 de receita, R$ 580 de custo variável, que dá a nossa margem, aí menos 2.000, o resultado deu R$ 1.020 positivo de resultado final no turno de trabalho. Agora, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um reset aqui também, e vamos incluir um terceiro gráfico. Vai avaliar, no caso de cada uma das duas cadeiras, a taxa de ocupação. A taxa de ocupação das cadeiras. Então, qual é o percentual do tempo que as cadeiras estão ocupadas? Então, para fazer isso, nós vamos procurar, agora voltando aqui para cima, nós vamos procurar, selecionando sempre o dashboard, senão você não encontra, o campo que é o campo State. E no campo State, que é o primeiro aqui do grupo State, nós vamos usar o gráfico de pizza, o Pie Chart. Então, acionamos aqui o Pie Chart e também damos o ESC, né? Selecionando, então, novamente, agora esse terceiro gráfico, e novamente temos aqui o nosso conta-gotas. Então, vamos mudar o nome aqui de State para taxa de ocupação. Como o resultado vai sair em porcentagem, então vamos chamar de taxa de ocupação. É a taxa de ocupação da cadeira. Quando você coloca cedilha, tio, o Flexim ele dá uma reclamada, porque como ele é americano, ele não reconhece esse tipo de sinal ortográfico, tá? Por isso que ele dá aquela reclamadinha ali. Não precisa se preocupar. Então, nesse caso, acionando o conta-gota, eu quero saber qual é a taxa de ocupação da cadeira 1 e, novamente, da cadeira 2. Tranquilo? Então, vamos ver lá agora. Ao acionar o botão Home, sempre dá o reset antes. Ao acionar o botão Home, olha que maravilha. Em torno de 60% de taxa de ocupação. Isso que vocês têm em azul claro aí seria qual é o tempo ocioso. Então, nesse caso, nós temos aqui exatamente uma capacidade, inclusive, de atender mais clientes. Se mais clientes chegarem, nós vamos conseguir atender sem problema nenhum. Então, existe aqui uma ociosidade. Perceberam ali que tem um tempo de setup? O tempo de setup é que nós deixamos lá um setup de 1 minuto a cada corte para que o cabeleireiro faça a limpeza do posto de trabalho a cada atendimento. Então, mesmo com o setup, ainda temos um bom tempo, né, uma boa porcentagem de tempo livre, não só para o descanso do profissional, mas também para atender mais clientes. Se acontecer aí vamos imaginar, por exemplo, num sábado, onde existe uma chegada maior de clientes no salão, vai ser possível atender sem problema nenhum. Nós temos uma folga muito grande para fazer esse atendimento. Então, o resultado também, por enquanto, os resultados estão muito satisfatórios do nosso negócio. Agora vamos fazer para completar, vamos incluir aqui também um gráfico que vai servir de colinha aí para a atividade prática de vocês. Tem uma tabela lá que vocês vão ter que preencher com alguns dados. Então, a análise financeira, o tempo médio de espera e a taxa de ocupação também vão ajudar nas respostas
de algumas perguntas que vocês vão ter na prova da atividade prática. Então, o próximo gráfico que nós vamos selecionar é esse output. Então, no segundo grupo aqui no alto, output. Não esqueça que tem que selecionar o dashboard, senão ele não aparece. Então, vamos lá. Output. E nós vamos usar a tabela. Vai ser em formato de tabela. Fica mais fácil daí para vocês conferirem e, consequentemente, responder a tabelinha lá na atividade prática. O que nós vamos avaliar aqui? Nós vamos avaliar exatamente o movimento, né? Qual é o movimento de clientes do nosso salão. Então, movimento de clientes. Novamente, pegamos no conta-gotas e vamos avaliar esse movimento de clientes. Quantos clientes vão entrar? Quantos clientes serão atendidos pela cadeira 1? Vamos avaliar cada uma das duas cadeiras. Quantos clientes são atendidos pela cadeira 2? Quantas crianças foram atendidas? Quantas mulheres? E quantos homens? Pronto. É isso que nós queremos avaliar. Então, damos um reset novamente. E agora vamos rodar a simulação. Veja ali, ó, já está registrando. Chegaram 7 clientes, 3 foram atendidos na cadeira 1, 3 na cadeira 2, saiu por enquanto nenhuma criança, 4 mulheres e 2 homens. Nós definimos aquela porcentagem, né, uma taxa de chegada maior de mulheres em relação a homens e crianças. Então, e tem um cliente que está em atendimento. Então, vamos continuar. Ao final do turno, vocês vão ter os resultados. Esses resultados vocês vão passar lá para uma tabelinha que vocês vão ter também lá na atividade prática. Só confirmo novamente, hein? Não são esses valores que estão aqui. Esses daqui eu dei uma sabotadinha para não entregar a resposta para vocês. Agora, tá, o que a atividade prática pede para vocês fazerem? Salvem essa simulação com o seu RU barra 2 cadeiras. Então, vocês vão salvar essa simulação. Então, salva a simulação com 2 cadeiras para você não perder. Caso você vá depois responder a atividade prática, você vai poder reabrir a simulação para poder conferir. E nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver os mesmos resultados que nós obtivemos anteriormente com apenas uma cadeira. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer se nós deletarmos? Vou deixar aqui no 3D para ficar mais simpático. Aqui, ó. O que vai acontecer se nós deletarmos uma cadeira? Então, agora, novamente, voltamos a ter uma cadeira no salão. Vamos imaginar que hoje o nosso colaborador não veio trabalhar, tirou folga. Tá? Eu vou reduzir aqui um pouquinho a velocidade para ficar mais visível para vocês. E vamos ver o que vai acontecer. Essa é a realidade do salão nesse dia que o nosso colaborador não veio trabalhar. O que vocês observam de interessante? Primeiro, tempo de espera. Estamos com clientes na espera. Segundo, taxa de ocupação subiu para quase 90%. Então, praticamente, esse cabeleireiro que está trabalhando não vai ter tempo nem de respirar. Tá? Praticamente, ele vai estar o tempo todo atendendo. Que a fila está grande lá, já tem 3 na fila lá atrás. E aí você tem os dados aí embaixo. Vamos continuar, para ver o que vai acontecer no final do turno de trabalho. Então, nesse dia que o nosso colaborador faltou, ele não veio trabalhar. Então, realmente, né? Estamos com um tempo de espera médio muito alto, 79 minutos, 1h19. Que absurdo. Um cliente não fica esperando tanto tempo, correto? Nesse dia, provavelmente, vamos perder muitos clientes. O que foi possível atender? No meu caso aqui, ainda deu um lucrinho. O de vocês, como o turno vai ser menor, vai dar prejuízo, inclusive. Não vai ter esse lucrinho, tá? A taxa de ocupação, praticamente 100%. Sobrou ali uns 2% só de tempo para tomar uma água. E embaixo, vocês têm o resultado final do salão. É isso que eu gostaria, é isso que a nossa atividade prática nos permitiu fazer. Uma simulação
baseada em cronoanálise. Nós tivemos os números, avaliamos a chegada de pessoas na média de pessoas do nosso, né, de pessoas no nosso salão, de crianças, de mulheres e de homens no nosso salão. Avaliamos também quanto tempo em média leva para cortar os cabelos. Fizemos essa adequação e fizemos a simulação. Vimos que os resultados estavam muito ruins, comprovando realmente o nível de reclamação de clientes na nossa empresa. O que nós fizemos? Contratamos um segundo cabeleireiro e vimos que o resultado foi altamente positivo. A empresa tem lucro, a empresa tem clientes satisfeitos, a empresa, na prática, tem tudo para dar certo depois que essa contratação foi feita. É a nossa simulação que nós vamos utilizar para responder à prova da atividade prática de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só postar lá no canal de tutoria. Se for alguma dúvida referente à simulação, é interessante até que vocês mandem a simulação salva para a gente dar uma verificada e também informem, né, qual é a versão do Flexim que vocês estão utilizando. Uma boa atividade prática de vocês e qualquer coisa, estamos à disposição no canal de tutoria.